Agora nós vamos falar então, gente, a respeito da alimentação do coelho jovem, tá? Vamos falar depois sobre arraçoamento, como é que é feita a distribuição da ração dentro do coelhar, mas primeiramente nós vamos pontuar um pouco a respeito da alimentação do coelho jovem. Alguns itens aqui são muito interessantes para que a gente compreender melhor a importância da boa nutrição da matriz, bem como algumas particularidades dos láparos em crescimento, ok? Vamos começar analisando o leite da coelha. Como que é o leite da coelha, pessoal? Vocês já pararam para pensar? Olha, a gente conhece bastante o leite de vaca, a gente sabe bem a composição do leite de vaca, mas o leite da coelha a gente praticamente não fala. Olha só, o leite da coelha em base de matéria seca, ou seja, excluindo a umidade, ele teria quase a metade aqui, ó, mais de 43% de gordura. Ele é muito mais concentrado em gordura quando comparado com o leite de vaca. Quase a metade dele é gordura e por isso ele é mais grosso, né? Ele tem mais sólidos na sua constituição. Então, essa gordura é rica em ácidos graxos de cadeia média e cadeia longa, tá? Ele tem também uma parcela considerável de proteína, 41%. Veja que quase a totalidade do leite da coelha ou é gordura e proteína, ok? E dentro dessa proteína nós temos aí os principais aminoácidos essenciais: lisina, metionina, treonina, arginina, importantíssimos para o crescimento do filhote. Bom, vamos chamar a atenção, pessoal, que o leite da coelha vai ter menos lactose quando comparado a outros tipos de leite, principalmente ao leite de vaca, ok? Então, ó, em resumo, o leite da coelha é rico em gordura, rico em proteína e pobre em lactose. Então, eu posso dar leite de vaca que tem mais lactose para os meus coelhinhos? Não. Se por acaso eu preciso amamentar meus coelhinhos por uma perda da mãe, né, eu não poderia utilizar esse leite de vaca, porque causaria aí um desequilíbrio nutricional no filhote. Além de que o filhote pode, por ter muita lactose, essa situação pode favorecer a diarreia nos animais jovens, o que é muito perigoso. Bom, com base nisso, eu pergunto para vocês, olha, vocês já viram falar de sucedâneo, o substituto do leite de coelhas aqui no Brasil? Pois é, esse foi tema de uma das pesquisas que a gente fez no passado. A gente tentou, não conseguimos, a gente tentou desenvolver um sucedâneo, tá? Parte do que a gente aprendeu naquele momento, como amamentar os filhotes, as nossas tentativas, parte disso a gente publicou em um trabalho na Revista Brasileira de Cunicultura e eu vou deixar o link aqui abaixo para você saber um pouco mais sobre o leite da coelha e das possibilidades de sucedâneo que nós temos. Na verdade, nós temos alguns sucedâneos que são misturas de internet. Nada oficial, nada testado assim, com mais rigor científico, são coisas mais empíricas. Mas nós pegamos, registramos isso e colocamos nesse trabalho que eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí você me pergunta, Luiz, existe sucedâneo do leite de coelhos no mundo? Sim, existem 2 sucedâneos, mas não são comercializados aqui no Brasil. Ok? Você vai achar nesse material que eu vou deixar o link aqui para vocês pesquisarem, tá bom? Pessoal, continuando então, é muito importante para a gente entender a alimentação do filhote, né? A curva de lactação das coelhas. Olha só, a coelha começa a produzir então no dia 0, logo após o parto. Esse filhote vai buscar a teta para mamar, essa primeira mamada. Ela tem uma grande quantidade do que a gente chama de colostro, que são imunoglobulinas, anticorpos, vão ser fundamental para a defesa imune do filhote. É essencial que o filhote mame, ok? Então, na primeira mamada, bem como ali nos primeiros dias, a quantidade de imunoglobulinas vai ser maior e o filhote tem que mamar isso aí. Isso é importante, ok? Então, inicialmente, a produção de leite vai aumentando. Quando chega aqui por volta do 19º, 20º dia, nós atingimos o pico de lactação. É dizer, é a quantidade máxima de leite que a coelha está produzindo. Mesmo porque, nessa fase, os filhotes já estão grandinhos, já estão saindo do ninho, ok? Querem mamar toda hora se deixar, inclusive isso causa um grande estresse à coelha.
Porque na natureza a coelha dá de mamar uma ou duas vezes, uma vez na maioria das vezes, depois ela fecha o ninho para ninguém, para nenhum predador encontrar e vai voltar lá para a vida em grupo, ok? Bom, então aqui, nesse momento aqui, ela atinge o pico de lactação, depois começa a decair, ok? Ou seja, ela vai produzindo menos leite depois desse pico de lactação. Vamos lembrar também que aqui, por volta dos 16, 17 dias de vida pós-parto, os filhotes começam a sair do ninho. E se eles começam a sair do ninho, eles começam a se alimentar do alimento sólido, da ração, ok? Então, é meio que uma compensação que faz entre o leite da coelha e a ração. O leite vai diminuir e a ração vai aumentar. Isso está muito bem provado nesse gráfico maravilhoso aqui, ó, que o Silvio, que é um zootecnista, acabou de fazer o mestrado, defendeu recentemente o mestrado lá com o professor Leandro Dalcin Castilha como orientador, e eles coletaram dados muito importantes. Dentre eles, esses dados que estão mostrados aqui nesse gráfico maravilhoso, que mostra tudo bem, ilustra muito bem o que eu estou falando. Aqui em cinza nós temos o ganho de peso do filhote. Tá vendo? É um crescimento acelerado. Por que o crescimento do filhote é tão acelerado? Porque o filhote na natureza ele precisa desenvolver rápido. Ok? Lembrem-se que o filhote ele nasce muito indefeso. No caso do coelho, ele nasce muito indefeso. Então ele precisa de um leite altamente concentrado, conforme a gente viu, muito concentrado em gordura, muito concentrado em proteína para um crescimento rápido. Então, o filhote que nasce aqui, ó, com 40, 50 gramas, ok? Logo, com 35 dias, ele já vai passar dos 600 gramas. Então, aqui nesse gráfico, nós temos o consumo de ração do animal, essa aqui de baixo que vocês estão vendo, no 18º que ele começa a comer, porque sai do ninho, ok? Então, ele começa a comer e vai aumentando o seu consumo quando chega aqui por volta aí dos 35 dias, que é uma data para desmame, né? Uma data sugerida para desmame, ele já come quase 35 gramas por dia, ok? Bom, em compensação, veja aqui que a curva de lactação vai aumentando até próximo ao dia 20, o 20º dia, depois essa curva vai caindo. Chega a um ponto aqui, ó, no dia 27, onde a quantidade de leite em gramas que o animal está ingerindo é igual à quantidade de ração que cada animal está ingerindo. Entendeu? Então, a partir desse momento aqui, a partir dos 27 dias, a ração passa a ser mais importante para o filhote do que o leite da coelha. Obviamente que o leite da coelha continua sendo importante como fonte de alimento e também como um elo de ligação entre a mãe e seus filhotes. Ok? Esse elo também não é só nutricional. Ok? O filhote sente depois do desmame. Ok? Tanto que nós temos aí algumas enfermidades que vão aparecer depois do desmame, quando o filhote perde a mãe, quando a imunidade dele cai. Ok? Mesmo porque uma das estratégias para a gente reduzir a mortalidade pós-desmame é justamente prolongar o tempo de desmame para que o filhote fique mais tempo com a mãe, ele mame mais e pelo menos esse restinho de leite aí proporcione a ele um efeito protetivo. Por isso que nós temos sugerido sempre desmamar com pelo menos 35 dias, não antes. Evitar fazer o desmame 28 ou 30 dias, pelo menos 35 para que esse filhote fique mais tempo com a mãe. Bom, então para finalizar, vem a pergunta: como que nós vamos garantir a boa nutrição do filhote? Olha, se até os 27 dias o principal para esse filhote é leite, nós vamos ter que potencializar a nutrição da matriz. Garantir a essa matriz um ambiente favorável, temperaturas agradáveis, ok? Porque se a temperatura aumenta demais, a matriz come menos e produz menos leite, ok? Ração de boa qualidade para a matriz. Tudo isso vai ser fundamental para a gente cuidar bem dos láparos. Lembre-se, para cuidar bem dos láparos, dos coelhinhos que estão crescendo, a gente tem que cuidar bem da matriz também. Isso é essencial, ok?